Agora vamos falar um pouco sobre efeito Doppler. Bom, o que é o efeito Doppler? Todo mundo já deve ter percebido no dia a dia que quando uma determinada fonte de som, ou sei lá, um carro de polícia, uma ambulância, quando alguém passa buzinando por você no meio da rua, ou mesmo o barulho do motor do carro, quando o carro vem em sua direção, você percebe que há uma variação na frequência. Parece que quando vê um carro de som tocando na sua direção e o carro passa rápido você, parece que naquela hora o cantor que está lá cantando naquele som, parece que ele desafina. Né? Alguma coisa acontece. Isso é o chamado efeito Doppler. Mas o que é o efeito Doppler? Observem que até agora, né, a gente tinha estabelecido uma regra sagrada de que a frequência de uma onda era sempre igual à frequência da fonte. Mas sempre foi dito, com toda a cautela, que isso aqui seria verdade se a fonte estiver em repouso. É mais ou menos o caso que a gente tem aqui. Esse pontinho aqui, ele é a fonte de ondas circulares, e essas ondas se propagam a partir do pontinho. Então, considere que você tem um observador bem aqui, ou um observador bem aqui. Dois observadores. Perceba que as ondas que chegam a esse observador aqui, elas chegam com a mesma frequência que saem da fonte. Se você for acompanhar o ritmo com que a fonte produz ondas, acompanhe o ritmo. E se você agora olhar para o observador e acompanhar o ritmo com que ele recebe as ondas, vamos acompanhar. Então você percebe que o ritmo com que ele recebe as ondas, a frequência com que ele recebe ondas, é igual à frequência com que a fonte produziu ondas. Porque a fonte está parada, é aquilo que a gente conhece já. A frequência percebida da onda é igual à frequência da fonte. Algo diferente acontece se você... algo diferente acontece se por acaso a fonte se mover. É o que a gente tem nessa situação aqui. Considere que você tem um observador bem aqui, e considere que você tem outro observador bem aqui. Observe que o observador que está aqui, ele recebe, enquanto a fonte está se aproximando dele, as ondas que chegam a ele chegam com um comprimento de onda muito pequeno. Como que eu sei disso? Porque a distância entre as frentes de onda é muito pequena. Ok? Então, esse observador aqui vai perceber ondas com uma frente de onda muito pequena. Se a frente de onda não, desculpa, com um comprimento de onda muito pequeno. Se o comprimento de onda é muito pequeno, significa que a frequência é alta, ok? Então, esse cara vai perceber as ondas com uma frequência diferente desse cara. Esse cara está recebendo ondas numa frequência diferente do cara que estava aqui. Isso como consequência do efeito Doppler. Como que você pode medir a frequência com que um observador está recebendo as ondas? É simples. A frequência Doppler, que é no caso a frequência percebida pelo cara, ela vai ser dada pela frequência da fonte. Isso aqui é a frequência com que a fonte está emitindo. Isso multiplicado pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Ok? Então, perceba que a frequência Doppler, ela depende da frequência da fonte, óbvio, mas ela também depende da velocidade com que o observador e a fonte se movem um em relação ao outro. Né? Se o observador estiver parado em relação à fonte, observador parado em relação à fonte, significa velocidade zero, então você vai ter frequência Doppler simplesmente igual à frequência da fonte. Né? O que é importante você observar é que se fonte e observador estão se aproximando, como é o caso desse observador e a fonte, eles estão se aproximando, então o observador vai detectar uma frequência mais alta. Se a
fonte e observador estão se afastando, como é o caso desse observador aqui, observe, a fonte se afasta dele, então ele vai escutar uma frequência menor. Isso em termos numa situação cotidiana, significa que se alguém vem buzinando um carro e esse carro vem andando rapidamente na sua direção, o som que você vai escutar é um som mais agudo do que aquela buzina realmente é. Por outro lado, quando o carro se afasta de você, o som que você vai escutar é um som mais grave do que aquele que realmente é. O efeito Doppler ele tem aplicações, por exemplo, nos fotossensores que a polícia rodoviária usa para medir a velocidade dos carros. Observe o seguinte, um fotossensor do tipo daquele que o policial fica parado na margem da estrada e ele fica mirando nos carros e medindo a velocidade dos carros, ele emite uma onda, certo? Então, ele é a fonte da própria onda. A onda que ele emite tem uma frequência que é conhecida. Também se conhece a velocidade do som. A fonte é o próprio radarzinho lá que o policial está andando. Então ele conhece a velocidade da fonte. Então o que ele faz? A onda que sai do radar do policial vai bater no carro e vai refletir. Como o carro está se movendo com uma determinada velocidade, a frequência que vai ser detectada não é igual à frequência que foi emitida pelo radar. Né? É mais ou menos como um sonar. Então, a frequência que vai ser captada não é igual à frequência medida. Por meio de uma equação desse tipo aqui, sabendo qual a frequência detectada, sabendo qual a frequência emitida, conhecendo a velocidade do som e a velocidade da fonte, você consegue medir a velocidade do carro. Ok? Então, é desse jeito que eles medem a velocidade dos carros. O efeito Doppler também tem uma importância muito grande, né? Vamos generalizar aqui, o efeito Doppler acontece com ondas eletromagnéticas também. Então, existe um fenômeno muito interessante que ajuda a medir a velocidade das galáxias, que é chamado redshift, que é o desvio para o vermelho. O que significa isso? Da luz visível, da radiação que a gente pode enxergar, o vermelho tem a menor frequência possível. Já o azul tem a maior frequência possível. Então, se uma estrela emite, por exemplo, de uma cor amarela, e essa estrela está se aproximando de nós, nós vamos observar a radiação que ela emite com uma tendência mais para o azul. Blue shift, né? É o blue shift. Então, se você observa que uma estrela que deveria emitir amarelo, ela está emitindo um negócio que tem frequência maior do que o amarelo, é porque aquela estrela está andando na sua direção. Se por outro lado, a frequência que você detecta é menor do que é previsto para aquela estrela emitir, então significa que a estrela está se afastando de você, certo? Outra coisa interessante quando se trata de efeito Doppler é o seguinte: se a fonte por acaso conseguir viajar na velocidade do som, observa o que acontece. Vão se acumulando frentes de onda na parte dianteira da fonte. Então, na frente da fonte vão se acumulando frentes de onda. Essas frentes de onda vão criando uma zona de pressão que torna difícil para a fonte conseguir ultrapassar a velocidade do som. É isso que a gente chama de barreira do som. Quando a gente diz que um veículo ultrapassou a barreira do som, um carro ultrapassou a barreira do som, é simplesmente disso que a gente está falando. Acontece que quando a fonte anda na velocidade do som, vai se formando na frente dela uma barreira de frentes de onda, das frentes de onda que ela emitiu. Isso vai criando uma zona de pressão na frente dela. Quando ela então consegue romper essa barreira e se mover mais rápido que o som, né, ela cria uma onda de choque. Observe aqui, esse cone é uma onda de choque que vai se propagando, ok? Uma onda de choque que vai se propagando, isso é uma onda de pressão, e como uma onda de pressão, isso pode quebrar coisas, destruir coisas. Acontece muito com vidraças de prédios. Se um avião supersônico passar perto de uma zona habitada, isso pode causar alguns danos, ok? Então era isso que a gente tinha para falar sobre a parte de acústica.
atentem para o que é pedido no roteiro, a equação sobre o efeito Doppler, dê uma olhada no livro de como a equação é deduzida, beleza? E bons estudos!